Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E hoje nós vamos falar sobre o caso de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E essa mulher, ela nos traz um exemplo que deve ser seguido, exemplo de fé, de perseverança, de paciência, de resignação. Nós vamos então para o nosso texto nesta hora e eu já quero agradecer a você pela sua atenção e que Deus abençoe a sua vida. O título da nossa mensagem é este: Lutar pela vida. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 25 ao 34, vai nos falar então desta questão, desta luta dessa mulher pela vida. Olha só, primeiro ponto, amados irmãos, lutar pela vida mesmo quando há muito tempo de sofrimento. Mesmo que o sofrimento perdure e continue perdurando, mas não é hora de desistir. Olha só o que o texto da palavra do Senhor nos fala. Versículo 25. Havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Não foram 12 dias, 12 meses, mas foram 12 anos. Muito tempo de sofrimento, muito tempo de agonia, de desespero, de dor, muito tempo em uma situação difícil. Mas olha o que nós falamos: lutar pela vida, mesmo quando há muito tempo de sofrimento. Você tem sofrido algum problema, alguma dificuldade, alguma circunstância difícil na sua vida? Por quanto tempo? Você já pensou em desistir? Você já pensou em abandonar tudo? Você já perdeu a paciência? Essa mulher, ela nos traz um exemplo de que ela lutou, mesmo que o tempo foi passando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 12 anos. Mas ela continuou. Ela não queria saber quanto tempo fosse, mas ela continuou lutando. Um exemplo para nós. Em segundo lugar, irmãos, lutar pela vida mesmo quando não há mais recursos. Quando, então, por causa da dificuldade, por causa do problema, você já dispôs de muito do seu recurso. Aquela mulher, diz o texto, que ela, tendo despendido tudo quanto ela possuía, ela dispôs em tratar aquele problema, em arrancar aquela dificuldade, em solucionar aquele problema. Ela dispôs tudo. Lutar pela vida, mesmo quando não há mais recurso. Mesmo que ela dispôs todo o seu recurso, mas ela não desistiu. Você já dispôs quanto? Aquela mulher certamente vendeu alguma coisa, quem sabe alguma propriedade, algum bem material, algum móvel, alguma mobília na sua casa. O certo é que ela dispôs de tudo, diz o texto, tendo despendido tudo. Tudo é tudo. Tudo é não ficar mais com nenhum recurso. Mas ela não desistiu. Mesmo gastando tudo, ela não desistiu. Ela não pensou assim: olha, chegou o fim, já gastei tudo, já não tem mais nenhum recurso, agora não adianta mais. Não, ela não pensou assim. Ela continuou buscando. Ela continuou lutando de maneira resignada. Lutar pela vida,
Lutar pela vida é o nosso terceiro ponto, mesmo quando as coisas estão piorando. Olha só, passaram-se os anos, o tempo foi passando, gastou-se todo o recurso, e o versículo 26 nos traz essa notícia. Pelo contrário, indo a pior. Quanto mais ela lutava, quanto mais ela trabalhava buscando um resultado positivo, uma cura, mas as coisas estavam piorando. Mas mesmo assim ela não desistiu. Gastou todo o seu recurso. O tempo passou, as coisas piorando, mas ela não desistiu. Olha só, você tem desistido? Você já pensou e disse: olha, não tem mais jeito mesmo, o melhor é desistir e deixar a vida correr. Mas não foi assim que essa mulher pensou. Pelo contrário, indo a pior, mesmo piorando a situação. Mas ela, de maneira resignada, meu irmão, minha irmã, ela continuou lutando, continuou buscando. Tomemos esse exemplo, tomemos esse modelo de persistência, de fé, de resignação em nossas vidas. Em quarto lugar, lutar pela vida, porque algum dia a luz vai brilhar no fim do túnel. Algum dia. Ela não sabia, mas ela tinha uma convicção. Ela não sabia quando que a luz iria brilhar no fim do túnel. Mas ela sabia que iria brilhar. Ela sabia que chegaria a bom termo. Ela sabia que aquela tempestade iria chegar à bonança. O mar iria se aquietar. Ia voltar tudo à bonança na vida dela. Lutar pela vida, porque algum dia a luz vai brilhar no fim do túnel. Versículo 27, a palavra do Senhor diz: tendo ouvido a fama de Jesus. Então ela pensou: é hoje, vai ser agora. A luz chegou, a solução chegou. Ela persistiu, lutou, buscou, e agora ela vai conseguir o que ela tanto queria, o que ela tanto buscou, meu irmão, minha irmã. Ela agora vai conseguir, tendo ouvido a fama de Jesus. A fama de Jesus. Então ela ouviu que Jesus estava curando, libertando, salvando, ressuscitando mortos, expulsando demônios, curando paralíticos. Ela tinha conhecimento disso e agora então chegou a vez dela. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela chegou e foi e recebeu a cura. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, e para nós encerrarmos esta mensagem, lutar pela vida vai exigir de nós algumas questões, como exigiu daquela mulher, vai exigir de nós qualquer problema e dificuldade que viermos a passar nesta vida, então vai exigir perseverança. Perseverança. Enquanto o problema estiver acontecendo, deve ter perseverança. Foi isso que aconteceu com essa mulher. 12 anos. 12 anos de luta, mas ela perseverou. Ela continuou, buscando em todos os lugares, buscando todas as possibilidades. Quem sabe ensinou para ela, as pessoas ensinaram para ela assim, muitos chás, muitas coisas para ela tomar, mas
nada veio, nada aconteceu, mas ela perseverou. Em segundo lugar, lutar pela vida vai exigir determinação. E muito padecera a mão de vários médicos. Ela havia passado e gastado todos os seus recursos na mão de vários médicos, mas indo a pior, nada conseguindo, mas havia uma determinação. Outro versículo que nós vemos nesse texto é esse aqui, ó, vindo por trás dele, por entre a multidão. Olha só, uma mulher fragilizada pelaquela enfermidade durante todos aqueles anos. Imagina como é que estava a força dessa mulher, a fraqueza dessa mulher. Mas mesmo assim, de maneira perseverante, determinada, ela passa por entre a multidão, aquela multidão coesa, apertada, e ela vai furando ali aquele bloqueio dentro daquela multidão até chegar onde o Senhor estava, onde o Senhor Jesus estava. Então houve perseverança, houve determinação. Em terceiro lugar, lutar pela vida vai exigir fé. Olha o que ela diz: se eu apenas tocar, isso é fé. Se eu apenas tocar, isso é fé, irmãos. Quando ela foi curada e na conversa de Jesus com aquela mulher, olha o que Jesus disse: a tua fé te salvou. Então, lutar pela vida em meio aos problemas, às dificuldades, seja de que ordem que for, vai exigir perseverança, determinação e fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. A fé daquela mulher tinha sido direcionada a tantos lugares, mas um dia foi direcionada a Jesus. E ela, ouvindo a fama do Senhor Jesus, aquela fé então cresceu mais ainda. Aquela fé aumentou. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Que a sua perseverança, que a sua determinação, que a sua fé possa aumentar, possa se fortalecer, possa se fundamentar a cada dia mais em uma esperança, em uma convicção de que Deus ele vai te abençoar. Esta mulher traz para nós, irmãos, todo esse ensinamento. Glória a Deus. Que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, agir desta forma. Não desanime, não perca a fé, não perca o ânimo, mas lute, porque a vida é maior do que tudo. Jesus disse: olha, a vida é maior do que o corpo. A vida é maior do que o corpo. O corpo é maior do que as vestes. Então lute por aquilo que é maior. A sua vida que Deus te deu, lute de maneira resignada, com fé em Deus, com confiança, buscando, esperando, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Creia nele, meu irmão, minha irmã. É isso que a palavra do Senhor nos ensine. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.